Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Fraternidade de Jundiaí. No vídeo de hoje, faremos a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse primeiro Evangelho da semana, iniciaremos com a prece inicial, seguida da leitura do Evangelho de Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita, e finalizaremos com a leitura da mensagem enviada por um dos expositores do Evangelho do Fraternidade. Assim sendo, vamos aquietando os nossos pensamentos e entrando em sintonia com o amor de Deus, nos preparando para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos contidos nas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Certamente contamos com a sua presença ao lado de cada um de nós, cumprindo a sua promessa de que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E assim, juntos, oremos o Pai Nosso nos deixado por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Itens de 9 a 15. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Essa explicação se dirige sobretudo aos que não compreenderam a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e o único que pode dar eficácia à sua ação. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das atribuições que ele mesmo provoca, por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é autor da maioria das suas aflições, e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes.
Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam de pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspende o curso das leis naturais, mas é a nós que impede de infringirmos as leis a orientarem o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem se o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhes deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá se pedir com fervor, e ao que se poderá sobretudo aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Em seguida, lerei a mensagem preparada por um dos expositores do Evangelho do Fraternidade. A mensagem de hoje diz o seguinte: a prece, quando feita com sinceridade, estabelece uma ligação com quem desejamos, seja o Pai, nosso mentor individual ou algum espírito amigo. Mesmo que oremos para o nosso mentor, é bom lembrar que nada se realiza sem a permissão do Criador. E muitas vezes, um pedido que fazemos a um ente querido é atendido por outro, cumprindo-se assim a lei da caridade. No plano maior, os espíritos pouco se importam com a autoria de alguma boa ação, contando apenas o resultado. Estamos imersos num mar fluídico, como nos ensina André Luiz. Esse mar é o fluido universal que conduz a nossa prece ao destino que desejamos, se a fizermos com fé, humildade e sinceridade. Mas o que nos é lícito pedir e sempre seremos atendidos? Forças e orientações. Cabendo a nós seguir o que os bons espíritos nos orientam, sendo o mérito nosso o resultado, se atendermos às intuições recebidas. Sabemos pela lei das encarnações que ajustamos nessa existência alguns compromissos assumidos no passado, e a prece nos fortalece no enfrentamento dessas situações. A força da prece está diretamente relacionada com a vontade do emitente, e a oração atrai os espíritos afins que, se necessário, aumentam a energia da nossa prece, ajudando-nos a atingir o alvo que pretendemos. Como o Mestre nos ensinou, pedi e obtereis. E como a prece não é lista de compras, importa o sentimento e bastam as palavras sinceras, para a nossa oração subir aos céus e ser recolhida pelos amigos espirituais que nos acompanham na presente encarnação. Finalmente, o que devemos fazer e muitas vezes nos esquecemos é o agradecimento pela ajuda recebida. O nosso muito obrigado ao expositor do Evangelho que nos preparou esta mensagem. E assim, encerramos esse vídeo desejando a todos um excelente dia, cheio de amor, paz e harmonia. Fiquem com o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo.